Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, eu sou professor de hipnose e psicanálise e hoje eu vou reagir aqui com vocês o vídeo da Pamela Holanda, né? A esposa, a famosa esposa do DJ Ives, né? Sofreu agressão aí por um bom tempo. Eu não sei direito a história, até porque eu não assisto muita televisão, então eu fiquei sabendo através de vocês que pediram pra eu reagir esse vídeo. Vou reagir ao depoimento que ela deu no Fantástico e também falaram pra eu reagir junto no mesmo vídeo ao depoimento que ela deu lá no Rodrigo Faro para o DJ Ives na época que isso aí não tinha estourado ainda, essa notícia. Lembrando que eu repudio qualquer ato de violência, é óbvio que ele tem que pagar, não há justificativa nenhuma para o que ele fez, tá? Mas as que a gente vai analisar sem lado, eu não vou ficar falando mal dele, nem vou falar mal dela, não vou falar bem dele, nem vou falar bem dela, vou fazer uma análise psicanalítica do que tá acontecendo com aqueles dois ali, tá? Dentro da minha visão psicanalítica. Eu não vou passar pano pra ninguém, mas também não vou falar mal de ninguém. Bom, sem mais demoras, então vamos lá pro vídeo, mas é claro, depois da vinheta. Pensando como é que vai ser minha vida quando eu voltar a viver, porque esses dias eu não tô vivendo, eu tô existindo. Pamela decidiu publicar nas redes. Deixa eu parar aqui só pra falar o que ela acabou de mencionar. Ela falou que esses dias ela não tá vivendo, ela está existindo. Também tem uma questão aí, né, que será que ela considerava isso que ela tava como viver? Algumas pessoas se acostumam, tá, em relações abusivas. Aí eu teria que saber como que é a relação dela com os pais, né, com o pai, com a mãe, como que foi a infância dela. Porque é muito comum mulheres que suportam esse tipo de coisa, elas terem visto isso nos pais também, alguma figura paterna, né, ou às vezes um irmão mais velho que cuidava dela, não sei, não conheço a família, por isso que eu falo que é difícil analisar, sem ter como perguntar esse tipo de coisa. Mas é comum a mulher que passa, não só a mulher, né, qualquer um, pode ser qualquer pessoa, mas normalmente a mulher que passa por esse tipo de agressão e não faz nada, né, demora pra fazer, é porque ela sente como se fosse natural. E é incrível, né, que Freud falava que a gente tenta casar com o pai ou tenta casar com a mãe, se a relação foi destrutiva com o pai na infância, a menina acaba por procurar meninos homens, né, no caso, que sejam assim agressivos que nem o pai, numa esperança inconsciente, uma tentativa inconsciente de tentar resolver essa relação aí que teve com o pai, que foi meio que deturpado. Então, não dá pra eu saber como que é a relação dela com o pai, mas talvez isso explicaria bastante porque que ela suportou viver isso por tanto tempo, né? Sociais, o segredo que vivia dentro de casa, a violência doméstica. Você imaginava esse desfecho? Jamais. Eu comecei a morar com ele e ele já começou a me agredir. Começou verbalmente, palavrão, grosserias. Quando foi a primeira agressão física? Eu estava grávida 5 para 6 meses. Me segurou pelo pescoço e foi me arrastando no corredor até o sofá. Essa situação se repetiu? Teve outros. Tinha medo, eu tinha vergonha. Eu estava realizando um sonho, eu estava grávida. Eu sempre quis ser mãe. Mais um ponto aqui, né? Você viu quando ela tava grávida, acho que 5 meses que ela falou aqui, já pegou pelo pescoço e arrastou ela. Lembrando, isso aqui não é julgamento com relação a ele. Eu fiz um vídeo de diferença de sociopata para psicopata e ele entraria claramente ali, assim, superficialmente dentro da figura do sociopata, né? Então, assim, o sociopata ele tem até certa empatia, porém ele é mais explosivo, ele não pensa antes de fazer, coisa que um psicopata normalmente não faria. O psicopata é um pouco mais calculista e não tem empatia nenhuma. Pelo que ele fez, ele tava batendo nela sabendo que tinha câmera filmando, então é bem uma atitude explosiva de sociopata. E por que sociopata? Porque tem pouca empatia, né? A pessoa que tá grávida do filho dele, né? Tá com um bebê dele de 5 meses na barriga e ele pegar a pessoa pelo pescoço e arrastar, se bem que a gente não sabe se é verdade, né? Também pode ser que não seja assim, mas a gente percebe que pode ter sido com certeza pelas imagens que já mostraram pra gente. E você vê que era o momento ali, já era pra ela ter saído fora, né? Já era pra ela não ter ficado com ele. Se ela insistiu em ficar com ele, tem alguma coisa nela e muito antes dele chegar na vida dela, que as outras relações que ela viveu antes dele eram mais ou menos assim, é por isso que ela foi deixando levar. Para pessoas assim é como se fosse normal, elas imaginam as relações sendo assim, todas são assim para ela. Se não for assim, até parece que é estranho, tá? Elas acostumam a sofrer abuso nas relações. Antes de vestir a blusa, ele me agride com a blusa.
Depois ele veste e começa a falar várias coisas e eu insisto em pegar minha filha no carrinho para poder amamentar ela. Aí é a hora que ele vem e puxa meu cabelo. Puxa e me bate, esbarra no carrinho também. Pamela estava com Covid e ia amamentar a filha de 2 meses. Os médicos recomendavam não feito para neném. Ele não queria de jeito nenhum, porque dizia que a neném acaba pegando Covid. Na imagem, a outra mulher que está na cena é a mãe dela. Ela pedia para ele não fazer. Não bata na minha filha. Ela só conseguia falar isso. O vídeo do psicopata e sociopata tá aí no card. Você vê que é uma mistura de empatia e não tem ao mesmo tempo, porque ele tava preocupado com a bebê pegar Covid, mas ao mesmo tempo, quando ela tava grávida, ele espancava ela. Ele queria bater nela e ao mesmo tempo batia no carrinho do bebê e quase derrubava o carrinho também. Então, você vê que é meio uma coisa meio incongruente ali que ele faz, né? Ao mesmo tempo que parece que ele quer proteger, ele não tá ligando muito pra criança. E a mãe dela, você viu? A mãe dela tá ali e ela não faz praticamente nada. Se o que eu estou imaginando pelo meu histórico de atendimentos de várias mulheres aí que já sofreram relacionamento abusivo, a mãe dela, se a mãe dela sofreu esse tipo de agressão ou parecido com isso do pai, ela tem a mentalidade de que é normal isso. Normal assim, lógico, né? As pessoas sabem, elas têm noção de que não era pra ser assim necessariamente, mas ela considera uma coisa que pode acontecer. Porque ela também sofreu com o marido dela. Então é bem comum essa mãe não estar fazendo nada, porque quando era ela com o esposo, era assim também, tá? Há uma boa chance, tá? Óbvio, eu não tenho como saber, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso explicaria bastante por que a mãe não faz nada, porque pra mãe é aquela coisa, é assim mesmo, marido e mulher são assim, eles brigam mesmo. Eu brigava com o meu, ela briga com o dela e a filha vai brigar com o dele. Elas pensam assim, infelizmente. Em fevereiro deste ano, outra briga. O homem que aparece ali ao lado é Charles de Oliveira, funcionário do DJ Ives, que não tem reação. A gente começou a discutir porque ele mostrou uma foto minha íntima pro Charles. Até a hora que eu vou e a hora que ele me agride. Depois eu ainda vou pra cima dele. Mas ele se esquiva. Depois, quando eu dou as costas, ele vem me dar um soco, me dá um chute, me deu um soco nas costas que eu caí no chão e fiquei sem conseguir respirar. Essas brigas foram gravadas. Esse rapaz aí, que não fez nada, né, provavelmente tá em choque. Se ele trabalhava pro DJ Ives, às vezes, o medo de ser demitido, né, o medo de perder o emprego, faz com que a pessoa finja que não viu nada, né? Ela usa um mecanismo de defesa chamado racionalização, onde a pessoa talvez fique explicando na cabeça dela, não, mas deve ser só hoje, isso aí deve ser assim, mas se ela tiver mal, se ela tiver sofrendo, ela vai chamar a polícia, não sou eu que tenho que chamar a polícia. Aí a pessoa fica racionalizando, justificar o motivo dela não fazer nada, né? Porque claramente era um momento ali para se tomar uma atitude, mas ele não consegue, talvez por medo de ser mandado embora ou coisa do tipo, e daí ele prefere, né, racionalizar, e creio eu que ele fez isso, e sair fora e pensar assim, não vou fazer nada, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Segundo Pamela, essa última agressão foi ainda mais grave. Foi dia 1º deste mês. O DJ Ives tinha voltado de viagem e Pamela foi conversar com ele no quarto sobre a desconfiança de uma suposta traição. Aí foi na hora que ele começou a me socar as costas, me chutou nas minhas pernas. Aqui, ela disse que começaria a briga, nesse caso aqui, essa briga, ela disse que começou a briga por causa de uma possível traição. Mas tentem analisar, uma pessoa que tem um histórico tão violento quanto ele, de agressão por muito menos que isso, e ela vai e começa uma conversa acusando ele de traição. Isso é praticamente óbvio que isso ia acabar resultando em mais agressões, tá? Se a pessoa sabe que a outra é violenta e ela vai lá e cutuca com algum assunto que vai ferir essa pessoa aí na cabeça dela, é óbvio que isso vai resultar em agressão, vai resultar em briga. Se outras coisas que ela falou aqui, muito menores que isso, já resultaram, imagine essa daí. Tanto é que foi, né, a pior briga de todas, pelo que ela contou aqui no Fantástico. Não lembro se foi nessa hora que eu tentei assim, me defender, que deve ter pego um soco dele no meu olho, ou se foi uma cotovelada. Uma babá que estava no primeiro dia de trabalho na casa deles escutou a discussão. Depois da agressão, DJ Ives demitiu a babá. No dia seguinte, segundo Pamela, mais uma cena violenta que teve intervenção da... Ela tá bem emocionada, né, Assim, contando. eram umas 10 horas, quase 11, para poder fazer o leite dela.
e já começou a discutir. A funcionária dele também estava na hora na cozinha. Na hora que ele pegou uma faca na gaveta da cozinha. Aí a funcionária dele segurou o braço dele. Decidiu também postar o que já havia vivido na internet. Se fosse só a palavra dele... Então, aqui ela fala que ela decidiu postar, né, depois disso daí. Se for as hipóteses que eu levantei aqui, que são só hipóteses, que fique bem claro que eu não tô dizendo nada que aconteceu, ela tinha essas imagens gravadas há um certo tempo, então já significava que ela pretendia usar. Ninguém guarda uma coisa que não tenha intenção de usar um dia, mesmo que seja no futuro distante. Talvez ela quisesse ver até onde ele vai, talvez ela tivesse esperança dele melhorar, mas que ela queria uma segurança aí pra não ficar a palavra dele contra a dela. E o caso dele é mais difícil de entender ainda, porque ele sabe que tinha a câmera ali e ele agredia ela na frente das câmeras, mesmo assim, né, não ligava. É por isso que eu remeti a um sociopata, porque não é por natureza, mas ele pode ser agressivo, tem pouquíssima empatia, né, tem mais do que um psicopata, que o psicopata não tem nenhuma. Ele tem alguma empatia, então ele pode amar a mãe dele, o pai dele, o filho, mas ainda assim ele vai ter alguns momentos que ele vai ser explosivo e ele não vai pensar, não vai medir consequências. E isso explicaria por que ele tá agredindo ela de forma assim tão brutal e na frente das câmeras. É como se não tivesse um risco de vazar essas imagens, né? Como óbvio que vazou. Vazou não, né? Ela que colocou, mas devia saber que tem uma câmera ali gravando, então se ele fosse, digamos assim, fazer de caso pensado mesmo, se ele tivesse o sangue frio de um psicopata, ele não iria fazer isso, pelo menos na frente das câmeras, né? Porque ele saberia que podia ser pego. Contra mim, ninguém acredita em mim. Ele é famoso, ele é conhecido. Na sequência das postagens dela, o DJ Ives foi para as redes sociais também. Tô aqui pra mostrar que eu não aguento mais isso. Ela acabou de postar uns vídeos onde eu não aguento mais ser ofendido, ser agredido, tudo isso tendo que aguentar calado. Muitas pessoas vão me julgar, eu sei, cara. Aqui, pelo que ele tá falando, ele tava revidando provocações dela, pelo que ele tá falando aqui, né? Ele não dá a entender que é isso, né? Óbvio, não tem como ter certeza. Mas ele fala que ele não tinha como aguentar calado. Não se justifica bater numa mulher só porque ela tá te provocando. Então, o certo seria estar te provocando, então não retruque, se divorcie, não fique com ela, mas não vá partir pra agressão. Mas isso não chega nem perto de justificar o que ele fez com ela. Ninguém imaginava que era assim. É porque todo mundo hoje baseia a vida do outro pelas redes sociais. Ele acabava de brigar comigo e saía. Ela fala que ninguém imaginava que seria assim, né? Eu não assisti o vídeo ainda lá do Rodrigo Faro, mas provavelmente se foi um vídeo de depoimento, né? Então provavelmente ela falou bem dele. E aí que lógico que as pessoas não vão nem imaginar, né? Você vê a pessoa falando bem e tudo mais, quando vai pedir depoimento da pessoa, todo mundo vai achar. Então não seria só as redes sociais, seria até pela imagem que ela mesma passou dele antes de tudo isso acontecer, né? E uma coisa aí que não tem como o psicanalista deixar de fora é que a filha, né, acho que se eu não me engano ela tá com 9 meses, ela já percebe tudo. Então, quantas agressões essa filha já não viu, né? Por mais que ela tenha 9 meses, você pensa assim, não, mas ela é muito criança ainda. Gente do céu. Como eu sou hipnoterapeuta, eu já fiz regressões em pessoas aí que foram tendo na barriga da mãe, ainda no útero. Então essa criança com 9 anos de idade vendo a mãe sendo espancada assim constantemente vai ter muitos traumas se ela não buscar terapia o mais rápido possível assim que crescer. Né? Assim que ela tiver uns 6 anos, 5 anos, já essa menina já tem que ir pra terapia. Porque a quantidade de violência que ela viu aí justamente nessa fase oral, que é a fase em que a gente cria vínculo afetivo, que a gente forma a parte afetiva da personalidade, né? Que é a fase do 0 aos 2 anos. Então é importantíssimo que essa criança vá fazer terapia o mais rápido possível quando ela crescer. Aí do ensaio, e era sair de casa fazendo stories. Minutos antes de ser preso, DJ Ives gravou um vídeo em que deixa as justificativas de lado e finalmente assume a culpa. Eu errei. Assumo o meu erro. Procurada pelo Fantástico, a defesa do DJ disse em nome...
Aí agora, aí depois que aí o circo pegou fogo, aí ele caiu na real, né? Isso me faz lembrar uma frase, né, um pressuposto da PNL, né, da programação neurolinguística, que fala o seguinte: cada um faz o melhor de acordo com o que tem. E é muito provável, assim como eu falei dela, que ele também tenha crescido num ambiente de violência, tá? Um ambiente onde talvez o pai bebia, batia na mãe, e ele aprendeu que é assim. E como que ele vai fazer diferente se ele aprendeu que é assim na cabeça dele, tá? Lógico que as pessoas podem querer ser o oposto, ver o pai fazendo isso e querer ser o oposto, mas às vezes depende da cabeça da pessoa. Por isso que a gente não pode julgar, porque dependendo da cabeça da pessoa e de como que ela tá ali, principalmente se for criança, ele aprende que é aquilo que tem que ser. Ele aprende que o homem é daquele jeito, que o homem tem que ser daquele jeito. Se o homem não for daquele jeito, ele não é homem. Às vezes o pai ensina isso pra ele e isso se torna tão forte, porque o pai é a maior figura de autoridade que ele tem, que quando ele cresce ele quer reproduzir aquilo que ele aprendeu, mesmo ele sabendo tecnicamente que pra sociedade é uma coisa errada. E aí ele acaba reproduzindo. Agora, né, aí quando ele vê as consequências, quando ele acaba indo parar na cadeia, ele percebe o erro e daí agora ele fala que ele assume, né, que ele assume o erro e tudo mais. Como eu estou dizendo desde o começo do vídeo, tanto pro que eu falei dela, pro que eu falo dele. Não dá pra ter certeza que é isso. Eu tô falando pelo histórico dos meus pacientes que já passaram por isso, né? Todos os pacientes que eu já atendi de casos parecidos, normalmente é isso que acontece, tá? É o pai que é agressivo e o filho acaba aprendendo com ele e reproduzindo quando cresce. E a filha, às vezes, tem problemas com relação ao pai também, a figura masculina aí, a criação, e acaba também desenvolvendo esse dedo podre que as pessoas chamam aí, porque ela tenta inconscientemente consertar a relação que ela teve com o pai através dessas relações abusivas, né, que ela tem com esse tipo de homem. E então são duas pessoas totalmente mal da cabeça, totalmente destroçadas emocionalmente, que quando ficam juntas vão fazer mal uma para outra mesmo, né? No caso dela, ela vai sofrer muito mais por causa da agressão física, mas são dois aí que com certeza precisavam urgentemente fazer terapia antes de pensar em qualquer relacionamento, né? Mas enfim, é triste isso acontecer, muito triste mesmo. Que não há nada que possa justificar. Realmente. Vai arcar com as responsabilidades de seus atos. Por favor. Charles de Oliveira falou sobre não ter impedido a agressão. Cara, eu travei. Eu fiquei parado sem acreditar no que estava vendo. Eu não aguentava mais minha filha escutasse meu choro, que me visse, que eu não quero que ela meio que grave a imagem de mim chorando. Provavelmente já gravou, né? Agora vai ter que tratar no futuro. Parece que não tem medo. E a gente não pode se aprisionar em nada que é ruim. Eu vou colocar outro vídeo do Rodrigo Faro agora para entender por que, né, mandaram fazer os dois no mesmo vídeo. Vamos ver por quê. Nesse momento, Iris, essa pessoa não ia falar para você, meu irmão? É claro que ela tem que falar, a gente está contando a tua história. E ela faz parte da tua história. Mas Prepara teu coração aí e assiste. Oi, meu amor. Eu espero que a gente tenha te surpreendido. Você sempre surpreende a gente pro bom, pro bem. Olha, eu não sou especialista em análise facial, isso é me metaforando, mas obviamente se vocês prestarem atenção no rosto dele desde a hora que o Rodrigo fala dela, ele já fica desconfortável. Então, lógico, vem um medo aí dela colocar pra fora tudo que ele vem fazendo. Mas percebam o rosto dele, né? Voltem o vídeo, percebam o rosto dele aí. Desde a hora que o Rodrigo fala, ó, até agora eu já analisei que ele tá muito desconfortável. Ele sabe, né? Tem uma hora que ele vai ficar seguro, ele vai ver que ela não vai falar nada, mas ele fica meio receoso sim. A gente se conhece já desde 2018, pra quem não sabe. E eu sempre falo pra ele, eu sempre digo, repito e falo para as pessoas mais próximas que desde aquele dia em que você foi me buscar na rodoviária pra gente se conhecer, em 2018, em maio de 2018, eu entrei no carro e eu já sabia que era você, que você era o homem da minha vida, que era com você que eu queria ter filho. Ah lá. Nisso aqui ela já tinha, a filha dela provavelmente já tá com ela, isso aqui é recente. Então aqui ela tá falando isso já tendo apanhado horrores por ele. Não quer dizer necessariamente que aqui ela está mentindo, mas é aquilo que eu falei pra você. A pessoa
ela acha que aquilo lá vai passar, ela fica racionalizando, falando, não, ele vai mudar, não, ele não vai ser mais assim, deve ser só esse momento, deve ser porque ele tá nervoso com a carreira. Fica tentando justificar o injustificável. É lógico, a gente sempre fala na terapia, não necessariamente pro paciente, dependendo do caso, mas a pessoa é responsável por onde ela está. Então, a pessoa que fica no relacionamento abusivo, ela fica porque ela quer, tá? Sempre ela fica porque ela quer. Ninguém vai colocar uma arma na cabeça dela e falar, você tem que ficar aqui, porque ela sempre pode ir na polícia. Você que ele encarcere ela lá e prenda e deixa ela numa jaula. Fora isso, a pessoa tem como sair. Sim, tá, ela precisa, e ela claramente aqui, nem parece, eu não sei, não tem um polígrafo aqui, né, mas ela não tá falando a mentira aqui, ela acredita naquilo que ela tá falando nesse momento, ela mesmo tá se enganando. Família, hoje a gente vive uma das melhores fases da nossa vida, com certeza. Vive uma das melhores fases da nossa vida, apanhando daquele jeito. É claramente uma pessoa conformada com o abuso da relação. Se eu fosse apostar, eu diria que as outras relações que ela teve se não foram nesse extremo, foram parecidas, tá? Pra pessoa levar isso com essa naturalidade, é porque não é a primeira vez que acontece. Talvez seja a pior, talvez seja a mais agressiva de todas. Mas outras relações dela foram abusivas também, pra ela tratar... Porque ninguém que tem relacionamentos normais, tem relacionamentos que é troca de carinho, de parceria, depois fica com alguém violento assim e acha que nem ela tá agindo, né? Que é uma coisa normal e continua a vida tranquilamente. Se ela tem histórico já de ter relacionamento abusivo e deixar, ela provavelmente foi deixando também até ver onde é que ia, né? A sua no lado profissional, pessoal. E eu também, junto com você, eu presencio muito das suas conquistas. Ele tá desviando o olhar. E tem uma pessoinha aqui muito especial que quer te mandar um cheiro, um beijo. Oi, papai! A gente te ama demais. Eu quero te agradecer por tudo que você tem feito por mim, pela nossa filha, pela nossa... E aí, mais uma frase, né? Agradecer tudo que você tem feito por mim, inclusive, né, as agressões. Então, é lógico que ela estava num programa de TV, a gente tem que levar isso em consideração, que eles chamaram ela esperando que ela falasse essas coisas mesmo. E talvez ela falasse porque ela achava que sentia, porque talvez isso aí fosse comover ele, fazer ele parar de fazer o que ele já estava fazendo, né? É aquilo que eu falo sempre. Pessoas que estão nessas relações abusivas, na parte assim que estão sofrendo, que é a vítima, elas acabam acreditando na melhora do parceiro sempre. Sempre elas ficam justificando. Não vai ser, ele não vai fazer mais, não vai ser mais assim, é só esse mês, é só esse ano, é só quando ele bebe. E talvez ela tivesse esperança dele melhorar quando ela gravou isso aqui, né? Família, e Deus te abençoe, que você continue sendo esse cara humilde, batalhador, pé no chão e de coração bom e puro, um homem conforme a vontade de Deus. Ela tá de óculos escuro aqui, eu não sei se... Lógico, ela tá na praia, mas normalmente a gente não dá entrevista de óculos escuro, principalmente quando a gente quer mostrar emoção. Então é uma boa possibilidade dela tá com um olho roxo aí, talvez, tá? Por isso que ela tá com esse óculos aí. E você viu que ela demora pra procurar os elogios pra ele também. Parece que ela, quando ela tenta falar dele, com certeza, a primeira coisa que vem na cabeça deve ser as agressões. A gente te ama, viu? Ainda bem que você foi buscar a Pamela na rodoviária, né, cara? Ali você tava indo buscar o amor da tua vida, que ia te dar mel. Ao desconforto. Você é louco. Vocês me deram a rasteira hoje que muita gente queria ter me dado. Muita gente queria ter me visto chorar, mas eu poderia ter me tornado... Peraí, deixa eu ver o que ele vai falar. Talvez ruim, com separação dos meus pais. Eu poderia não estar aqui dependendo, claro, de todos os nãos que eu recebi. Ele falou que poderia ter sido uma pessoa ruim depois da separação dos pais. Lembra que eu falei que provavelmente os pais dele brigavam assim também? Separar não tem nada a ver com tornar os filhos ruins, a não ser que essa separação seja por causa de agressão também. Então há uma ligeira chance aí dos pais dele terem se separado
por sofrer o mesmo tipo de coisa que ele e a esposa estavam sofrendo, né? Só que no caso, o pai dele seria ele, obviamente, né? Não dá pra gente imaginar a mãe batendo no pai e o pai querendo divórcio. Mas há uma boa chance do pai dele fazer a mesma coisa, ter feito, né? A mesma coisa com a mãe, ou parecido, às vezes não precisa agredir fisicamente, mas verbalmente, né? E ele só foi um pouco mais além. E você vê que ele nem tem noção do que ele tá fazendo. Ou então, ele tá mentindo claramente aqui, né? Que aí eu não tenho como dizer, porque eu não sou metaforando. Mas das duas, uma. Ou ele não tem a menor noção do nível de agressão que ele já chegou, até que ele fala que ele não é uma pessoa ruim, né? Ele não considera que isso é ruim, ele considera que é normal. Ou então ele tá mentindo descaradamente aqui. O que a gente percebe é que ele tá muito desconfortável, né? Desde a hora que a esposa começa a falar, que ele descobre que a esposa vai falar, e aí na hora que ele termina, né, que ele dá uma coçada no pescoço, fica assim, tipo, o que eu vou falar agora? Então você percebe que ele tá bem desconfortável, ele sabe aquilo que ele tá fazendo, mas parece que ele tá processando dentro da cabeça dele aí. Ai, vamos lá, terminamos aqui. Lembrando que eu não tô aqui pra falar bem nem dele, nem dela. Eu tô aqui só pra analisar psicanaliticamente o que pode ter levado esses dois aí a fazerem o que eles fizeram. Fico triste aí com a notícia, tanto pra ela, né, que tem sofrido isso há tanto tempo, como também pra ele, que tinha uma carreira promissora e todo mundo gostava das músicas dele e acabou jogando tudo pro ralo por causa dessa violência. Mas enfim, tudo que eu falei aqui são suposições, tá? Não quero ofender nenhuma das partes, nem ele, nem ela. Eu só tô aqui analisando dentro dos casos que eu já peguei o que pode ter acontecido para que eles tenham se comportado assim agora. Mas são só suposições psicanalíticas, tá? Não tire conclusões e não julguem eles a partir de nada do que eu falei aqui, até porque o papel do psicanalista aqui não é julgar ninguém, tá? É simplesmente analisar as informações que a gente recebe. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal se você quiser ver mais reações como essa. Deixa a sua dica aqui pra mim nos comentários se você quiser ver alguma outra reação. Se você gosta de hipnose, eu tenho um curso completo de hipnose de graça aqui no meu canal com certificado. Tá aqui no primeiro link da descrição. Eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal e até mais.